Bom, gente, hoje nós finalizamos diabetes, né? Espero que vocês possam entender. Se caso faltar alguma coisa ou quiserem fazer alguma pergunta, podem me fazer que eu vou respondendo. Quero agradecer a todos pela compreensão da aula passada, muito obrigado mesmo, tá? Espero que hoje eu possa acrescentar um pouco mais na vida de vocês. E a gente finaliza a diabetes do tipo 2 hoje. Então, vou tentar hoje ainda dar gastrointestinal para vocês ainda. A aula de gastro ela é simples, ela não vai ser muito extensa e não é muito complicada. Então, eu pretendo finalizar diabetes e dar gastrointestinal. Como eu falei, gastrointestinal ela é mais tranquila, então é uma coisa muito mais rápida. Então, eu acho que não vai ficar muito pesado, tá ok? Mas mesmo assim, eu vou tentar fazer isso para vocês. Na semana que vem, eu vou terminar antimicrobianos, aí tem antimicrobianos 1 e 2. Eu acho que vocês têm mais umas 4 aulinhas comigo, se eu não me engano. Semana que vem e na outra semana. Eu vou só ver direitinho a minha grade com vocês para a gente finalizar e a gente vai ter mais uma prova e um trabalhinho. Mas o trabalho eu vou deixar para falar depois como vai ser. Vai ser uma coisa simples. Quando a gente chegar na aula de antibióticos, eu explico para vocês o trabalho, como vocês vão fazer, e vai ser um trabalho simples, gente. Não quero nada de complicado. Então vocês vão entender quando nós chegarmos na parte de antimicrobiano, tá ok? Então vamos começar a aula e muito obrigado a vocês. Na aula anterior ficou faltando eu falar um pouco sobre diabetes mellitus tipo 2 e também dos medicamentos. Eu vou passar hoje para vocês e finalizar a parte da semana passada, ou da aula passada, tá? Então, a diabetes mellitus tipo 2, qual que é o termo que são utilizado para ela? Então, como a gente pode ver aqui descrito, aqui acima, ela fala que o termo tipo 2 é usado para designar uma deficiência relativa de insulina. Então, como na 1, a gente tem o quê? Uma deficiência de insulina. Só que na 1, na diabetes tipo 1, o que a gente tem? A gente tem anticorpos que vão impedir as células produtoras de insulina de fabricar insulina. Então, elas vão fazer o que? Elas vão impedir, elas vão atacar aquelas células que produzem a insulina, né, impedindo que a insulina faça a sua ação. No tipo 1, lembrem disso, né? No tipo 2, ela vai ser designada como uma deficiência relativa de insulina, tá? Então, o que acontece? A administração de insulina, nesse caso, quando efetuado, não vai evitar a cetoacidose, mas vai alcançar o controle do quadro hiperglicêmico. Então, ele vai tentar diminuir a hiperglicemia, né? Vai tentar diminuir o quadro hipoglicêmico, que é nada mais que o aumento de glicose no sangue. Então, a diabetes do tipo 2 tem medicamentos que vão tentar diminuir essa hiperglicemia, tá bom? É acompanhada de infecção. Então, aqui tem algumas teorias do que pode causar a diabetes tipo 2. Pode ser quando está presente e acompanhada de infecção ou estresse muito grave. Ao contrário do diabetes tipo 1, geralmente é associado com o aumento de peso e a obesidade. Então, a diabetes do tipo 2 ela está associada ao que? Ao aumento de peso e obesidade, acometendo principalmente os adultos a partir dos 50 anos. Contudo, observa-se cada vez mais o desenvolvimento do quadro em adultos, jovens e até criança. Bom, a diabetes do tipo 2, diferente da 1, o que ela faz? Ela faz o que? Ela é uma deficiência relativa de insulina, mas a pessoa vai adquirindo com o tempo. O que acontece? Vamos lá. Suponhamos que vocês estão lá, você ainda não casou, você vai para academia, você tem aquela barriga trincada, você corre, você malha, você faz assim todas as coisas que você tem que fazer para manter o seu corpo saudável. Se alimenta bem, ou às vezes nem precisa ir para academia. Se alimenta bem, você deixa seu peso ideal, tudo, ok. Beleza? Vai ter a sua produção de insulina normal, tudo ok. Lembra? A insulina vai pegar a glicose, vai tirar do sangue a glicose, vai levar para a célula. Beleza, tá correndo tudo isso no seu corpo.
Então, suponhamos que aqui, ó, esteja seu vaso sanguíneo, tá? Suponhamos que aqui em cima é a célula, tá? E aqui, não sei se vai dar para vocês ver, esse pequenininho aqui em azul, suponhamos que seja a insulina. O que a insulina vai fazer? Ela vai pegar a glicose que está na célula, a glicose vamos colocar de amarelo, tá ok? Então o que a insulina vai fazer? Ela vai pegar a glicose, né, e vai levar para fora do sangue até a célula, para que na célula essa glicose possa ser convertida em energia, tá? Então aqui você tem os receptores que vão fazer isso pelo ciclo de Krebs, tá ok? Beleza. O que acontece quando você começa a ganhar peso? Né? Então a pessoa, porque a diabetes tipo 2 está relacionada ao aumento de peso. Você foi lá na academia, malha, você se alimenta direito, tem a barriga trincada e tudo. Casou. Vamos lá, suponhamos que você casou. Não é falando que o casamento é ruim, tá, gente? Então você casou, tudo. Aí o que acontece? Você está em casa, você fala, pô, eu não vou hoje para academia, eu vou ficar aqui assistindo com o meu amor, vamos pedir uma pizza, vamos pedir um cachorro quente. Começa o quê? A se alimentar mal. E começa a fazer o quê? A ter o ganho de peso. Né? Começa a ter o ganho de peso. E o que acontece? Quando você tem esse aumento do ganho de peso, as células do adipócito vão aumentar. Então, por exemplo, em vez de ela ter esse tamanho, ela começa ao quê? A aumentar. Então, suponhamos aqui que ela teve um aumento. Opa! Se ela teve um aumento, o que o seu organismo vai entender? Que ele precisa fabricar mais insulina para levar mais glicose para aquela célula. Então ele começa a produzir mais o quê? Mais insulina. Lembra do azulzinho a insulina? A insulina vai pegar mais glicose e vai levar novamente para a célula. Por quê? Teve o aumento da célula, então o seu corpo entendeu que precisa de mais insulina para levar a glicose para a célula. Porque aquela célula, por mais que ela esteja grande, ela precisa de mais glicose. Então, o seu corpo entende isso devido ao aumento de peso. Aí tá, ele começa a fabricar mais insulina, o seu corpo começa a produzir mais insulina. Você vai lá e começa de novo a assistir filme, começa a engordar mais e mais e mais e mais, até que sua célula do adipócito ela fica maior. Então vai ter que ter o quê? Mais produção de insulina. Até que seu organismo ele pensa o quê? Poxa, se ele está aumentando e está precisando de tanta insulina assim, eu não vou mais produzir insulina. Então o seu próprio organismo ele já para de produzir a insulina devido a esse aumento de peso. Devido ao aumento de peso, a obesidade, ele faz o quê? Ele para de produzir a insulina porque ele compreende que aquela célula já não precisa mais de tanta glicose. Então ele para de produzir a insulina. Então, se ele para de produzir a insulina, o que vai acontecer? Você vai ter mais glicose circulante no sangue, porque você não tem mais a insulina para tirar essa glicose, causando assim um quadro de hiperglicemia, o aumento de glicose no sangue. Devido a isso, deu para entender a diferença dessa do tipo 2? Por que ela está associada ao aumento de peso? Porque a pessoa, quando ela tem seu peso normal, acompanha só seu peso normal, o que acontece? As células elas estão de tamanhos normais, correto? Só que quando a pessoa vai aumentando e tendo a obesidade, a célula ela vai aumentando. Então, o seu corpo ele entende que aquela célula precisa de mais glicose. Então, o que ele vai fazer? Ele vai produzir mais insulina. Então, ele vai ter um aumento na produção de insulina. Conforme essa célula a pessoa vai tendo mais peso e vai criando mais obesidade, o que acontece? Ela entende que vai ter que criar mais insulina. O seu corpo entende que ele tem que criar mais insulina para mandar mais glicose para aquela célula.
Até que chega um ponto que o seu corpo fala, pô, não adianta mais eu fabricar tanta insulina, porque não está adiantando. Então, o que ele faz? Ele para a produção de insulina. Então, ele parando essa produção de insulina, você começa a ter o quê? Um aumento da glicose no sangue, causando assim o quê? Um quadro de hiperglicemia. Diferente da do tipo 2, que tem uma destruição das células betas que são produtoras de insulina. Tá? Então, diferente da do tipo 2, a do tipo 2 ela tem a do tipo 1 ela tem anticorpos contra as células betas, que são responsáveis pela produção de insulina. Já aqui não, o seu corpo ele para de produzir a insulina devido ao aumento da sua célula. Ele entende que aquela célula não precisa mais de tanta glicose, então ele para de produzir a insulina. Professor, é assim de um dia para o outro? Não, também não é de um dia para o outro. E dizem que ela comete mais adultos a partir dos 50 anos. Por quê? Porque a pessoa quando chega aos 50, apesar de que hoje as estatísticas tudo mostra ao contrário. Mas o que acontece? A pessoa quando chega na base dos 50, ela começa a ser uma pessoa mais sedentária. Ela começa a não praticar exercício, a ficar mais em casa. Então tem tudo isso também. Tá? Mas o que acontece? Agora também ela está desenvolvendo no quadro de adultos e jovens e até crianças. Por quê? Porque hoje, se você colocar no papel, as crianças hoje em dia estão fazendo o quê? Se alimentando mal. As crianças estão tendo o quê? Um sobrepeso antes da idade. Então você vê crianças aí menores de idade que já têm um peso que está acima do que ela teria que ter. Então é isso que vai acontecendo também nelas. Vai ter esse aumento de célula. Então ele vai entender que precisa fabricar mais insulina. Então por isso que agora também tem quadros em adultos, jovens e até criança. Porque hoje você vê muita criança, adulto, jovem comendo o quê? Muita porcaria. Não se alimentando direito. Se alimentando muito de fast food, entre outras coisas. Tá? Então, por isso que agora ela deixou de ser também um quadro só de adulto a partir dos 50 anos. Ela acaba atingindo adultos e crianças. Então, deu para entender a diferença do diabetes mellitus tipo 2 e tipo 1? Na tipo 1, vocês têm destruição das células beta, que são responsáveis pela produção de insulina. E aqui já não. O seu organismo, o seu corpo, ele para de produzir a insulina porque ele entende que não vai adiantar ele estar fabricando tanta insulina, porque teve um aumento daquela célula. Tá? No começo ele entendia que aquela célula precisava de glicose, só que depois ele vê que não adianta ele produzir tanta insulina, ele para a produção de insulina, causando assim uma hiperglicemia. Beleza? Deu para entender a diferença de um para o outro? Então, ok. Bom, a gente tem a farmacoterapia do diabetes mellitus. Então, o tratamento para diabetes tem por objetivo aliviar os sintomas relacionados à hiperglicemia e evitar ou reduzir as complicações agudas e crônicas da diabetes. Então, a gente tem o quê? A insulinoterapia, que é o uso da insulina, que constitui a base do tratamento de praticamente todos os pacientes portadores de diabetes tipo 1 e de muitos portadores de diabetes tipo 2. Existem diferenças do tipo de insulina e elas podem ser administradas isoladamente ou em combinação. As insulinas são classificadas como tempo de ação. Tá? Então, o que acontece? A gente tem a insulina, né, que você já vê, que aplica lá na pessoa. E qual que é aquela insulina vai fazer? Ela vai tentar tirar a glicose e mandar para a célula. Por isso que a pessoa tem que tomar insulina. Antigamente, quando a pessoa tinha diabetes do tipo 1, só apenas a diabetes do tipo 1 era considerada como insulino dependente, que dependia sempre de estar usando a insulina. Mas hoje já tem casos de diabetes do tipo 2, onde do diabetes do tipo 2 tem que usar a insulina também. Já se torna insulino dependente, tá? Não é mais só a 1. Aí temos a insulina de ação longa e a insulina de ação curta.
né? O que vai diferenciar uma da outra é o tempo de ação. Então, suponhamos que a insulina de ação curta, a pessoa tem que aplicar, um exemplo, a cada 4 em 4 horas. Já a insulina de ação longa, a pessoa tem que aplicar a cada 8 horas. Então, o que diferencia uma da outra é o tempo de ação, tá ok? Insulina de ação curta, ela vai ter que ser aplicada várias vezes ao dia e depende da ação dela, do tempo de ação dela, tá ok? E de ação longa, a ação dela é mais longa, o tempo de ação dela demora mais, tá ok? Então aqui eu coloquei alguns medicamentos: aspartame, gluxina, lispros, regular, glargina, NPH, Determin, tá? Então, gente, agora só para a gente terminar, a gente tem os fármacos secretagogos de insulina e hipoglicemiantes orais. O que esses fármacos orais vão fazer? Eles vão tentar induzir o seu corpo, as células do seu corpo que são produtoras de insulina, eles vão tentar fazer com que eles induzam essa célula a liberar novamente insulina. Então, eles vão fazer o quê? Eles vão ser fármacos que vão induzir a liberação de insulina. Como isso, professor? Então, suponhamos aqui que está o seu vaso sanguíneo, tá ok? E você tem o quê? Lembra? Uma hiperglicemia, no caso da diabetes. Então, o que acontece? Você tem aqui a glicose no sangue, onde ela não consegue ser retirada do sangue, porque ela não tem insulina para fazer o transporte ou retirar a glicose do sangue para levar para a célula, para assim fazer, suponhamos aí o ATP, que vai fazer energia, o ciclo de Krebs e tudo isso mais. Então, se você não tem a insulina, os fármacos via oral, como eu falei para vocês, eles vão tentar induzir a liberação de insulina. Então, eles vão agir tentando fazer com que haja a liberação de insulina. Então, suponhamos, você tomou uma metformina. Essa metformina vai tentar fazer com que o seu corpo, ou as células produtoras de insulina, liberem insulina, fazendo com que a insulina seja liberada, retirando assim a glicose que está no sangue para fora do sangue, levando para a célula de fora do sangue, para que essa célula possa aproveitar essa glicose para formar energia, entre outras coisas, para participar dos ciclos de Krebs. Tá? Aí vocês vão ver isso, eu acho que em fisiologia. Quando vocês tiverem, vocês vão ver o ciclo de Krebs todo. Então, a insulina teria que fazer esse papel. Então, os medicamentos via orais, eles vão fazer isso. Eles vão tentar induzir a liberação de insulina. Beleza? Induzindo assim a liberação de insulina, ele vai tirar a glicose que está no sangue para fora do sangue. Tá? E quais são os principais representantes dessa classe de medicamentos? Como eu falei, são a glimepirida, a vindagliptina. Muitos devem conhecer esse ou já ouviram falar nele, que é a metformina, né? A liraglutida, a glicazida e o glimbeclamida. São esses medicamentos por via oral que vão tentar induzir a liberação de insulina. Beleza? E se vocês verem hoje, a insulina, como a gente estava falando no slide anterior, hoje ela está afetando muita gente, não é só adultos, né? Está afetando adultos, jovens, crianças, idosos. Então, gente, a gente tem que ter muito cuidado hoje com o que também a gente serve para os nossos filhos, ou mesmo o que a gente come, porque às vezes a gente pensa que é brincadeira, mas não é. Tá? E como a gente falou, hoje a diabetes é uma das maiores causas de amputação de algum membro. Ela ganha até do quê? De pessoas que sofrem acidentes de moto. Então, o caso de amputação por diabetes é ainda maior do que quando se tem amputação por acidente de moto. Então, ainda a diabetes é uma causa muito grande, tá? Que precisa ser combatido. Como? Induzindo as pessoas a se alimentarem direito, a praticar exercício, a procurar um médico, tá?
e a pessoa sempre fazer o acompanhamento dela. Então, espero que essa aula tenha servido para vocês. A gente finaliza diabetes e vamos entrar hoje no sistema gastrointestinal, que eu também irei passar para vocês ainda hoje. Tá ok? Então, espero que tenham gostado da aula. Espero que tenha acrescentado um pouco de conhecimento na vida de vocês. E agora nós iremos partir para a próxima aula.